falei que eu ia gravar contando, né, sobre a experiência do louvor ano passado, quando eu estava tendo crises intensas respiratórias muito fortes. Eu acabei esquecendo, olha. Esqueci, olha. Agora eu lembrei. Então, ano passado eu tive umas crises, como eu falei, né, muito intensas. E eu comecei a entrar com uma medicação que eu nunca tinha usado na minha vida. Questão de bombinha e tal. Eu sempre tive crises respiratórias na infância, de ir assim para emergência e lá tomava inalação, voltava para casa tranquilo. E aí, quando eu cresci, né, comprei minha inalação, quando tinha qualquer incômodo assim, fazia inalação em casa mesmo, resolvia. Ano passado, não resolveu. Né? Eu tinha voltado de uma viagem e lá eu senti, assim, um incômodo, eu inalei, assim, uma fumaça, estavam tocando fogo, assim, fogueira, não sei, queimando mato, de longe, e embora eu não tenha visto a fumaça, eu percebi o cheiro da fumaça. E naquele momento eu percebi que o meu pulmão fechou lá na viagem. E quando eu voltei, eu já não voltei legal, eu percebi que eu não tava legal. E eu tomando inalação em casa, tentando resolver, né? Tô fazendo esse arrodeio para chegar no foco, né? Tomando a inalação em casa não resolvia. Resultado, fui parar na emergência, né? Aí tomei medicação lá, isso é um outro. A experiência da emergência tem que ser um outro testemunho, porque foi muito forte também a experiência lá. E daí então eu comecei a iniciar, né, um tratamento, fazer acompanhamento para saber do que se tratava, né? Hoje já existe um diagnóstico de asma, né? Mas essa asma vai ficar lá, vai voltar de onde veio, que eu não aceito. E aí, desde do início do ano passado, que começou essas crises respiratórias, começo de março, vamos dizer assim, final de fevereiro, começo de março, meu pulmão nunca não voltou mais a ser o mesmo. Eu não tenho mais a mesma resistência, eu não consigo mais sustentar, né? Eu sinto muito cansaço, né? Envolve a questão física também. Eu não tenho mais a mesma energia, vamos dizer assim, força, resistência antes desse episódio. Então hoje minha rotina é totalmente diferente, né? Tem um antes e um depois dessas crises, né? Hoje eu continuo fazendo acompanhamento, mas no auge dessas crises, que nem a bombinha, nem as duas bombinhas e as medicações que passava na emergência resolviam, eu tinha que ir para a emergência e foi muito intenso. Chegou vezes assim de eu ir para a emergência 2 vezes na semana, sabe? De não conseguir dar conta, controlar em casa. E eu me lembro que, geralmente com essa mudança de tempo, aqui em Salvador tá terrível, né? A gente tá no outono, entrando pro inverno daqui a pouco. E isso é muito ruim, ó como eu tô. Isso é muito ruim para o alérgico. Qualquer mudancinha de tempo, ele já começa... A garganta fica horrível, a voz fica horrível, a imunidade fica... tudo horrível. Né? Quando chega assim, no cair da noite, aí já começa a sentir, né? Aquele esforço para respirar. E logo pela manhã também, no meu caso, tá? Não tô dizendo que é o caso de todas as pessoas alérgicas, asmáticas. Mas no meu caso, sempre era assim, no cair da noite, à noite, na hora de dormir, era muito ruim. E também logo pela manhã, muita dificuldade para levantar. É como se eu não tivesse força, assim, para sustentar a respiração, entendeu? A sensação é que você vai ficar sem ar. E aí eu me lembro que no período dessas madrugadas, dessas noites mal dormidas, desse levantar pela manhã, essa música me acompanhou, né? Logo pela noite, quando eu senti aquelas crises, eu ministrava ao meu coração muitos louvores assim acerca de respirar, de respiração. O Senhor é o ar que eu respiro, o fôlego em meus pulmões, sabe? E uma dessas músicas foi quando vinha as crises muito intensas de madrugada, e aí eu ficava louvando, né, antes de dormir, e um deles era aquele: és fiel em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. E era muito, muito intensa aquela, parecendo que eu não ia conseguir respirar. Era como se fosse uma força mesmo, sabe? Uma coisa assim. E eu não posso deixar de aliar essa outra situação, que em contrapartida com essa batalha que eu estava enfrentando, ainda tinha o andamento do livro sendo gerado, né? O livro foi lançado ano passado e já estava ali, toda vez que eu colocava no coração de tornar esse livro físico, aconteciam várias coisas, e aí eu deixava para lá, não vou tocar nisso. E aí, ano passado, finalmente, quando já estava assim, andamento, já estava no processo de revisão e voltava para mim para corrigir, para eu ver se tinha alguma coisa a mais para corrigir. E aí aconteceu, nossa, ano passado foi luta atrás de batalha, assim. Era uma coisa daqui, era uma coisa dali, era outra coisa ali, essa questão da batalha com a saúde. Eu pensei que já ia pra glória já. Aí eu falava assim com a moça, falei, não, vamos deixar isso pra lá, não vou mexer mais nesse livro, deixa esse livro pra lá, porque toda vez que eu mexo nesse livro, pra querer tornar ele físico, acontece um monte de coisa na minha vida e eu não quero mais não. E aí ela me impulsionando, não vai, sabe? Aquela pessoa que quando você já tá ali em trabalho de parto já, é a dor comendo no centro, e você fica querendo desistir. Quem já teve parto normal, quem já passou pela dor do parto, sabe o que é que eu tô falando? A dor é terrível e você fica querendo, não, eu quero mais não, eu quero mais não. E aí vem alguém e fala assim, não, é agora, é a parteira. Você precisa estar conectadas com pessoas que são parteiras, que te impulsiona para você usar a dor em seu favor, para você gerar vida. Entendeu? Você não pode andar do lado de pessoas que são coveiras. Você tem que andar do lado de pessoas que são parteiras. E foi isso que aconteceu. Eu tava assim, meu Deus do céu. Ai, Jesus, não vou dar conta não, Jesus. E ela tava ali do meu lado, fazendo isso. Vai, você vai. Não vai desistir, entendeu? E aí eram muitas crises. Sabe aquela coisa assim, era algo assim, realmente atrelado ao espiritual. Eu tenho plena convicção disso, né? Tanto que quando eu começava, né, tomava medicação e não resolvia, tomava medicação e não resolvia, ia pra emergência e não resolvia, com aquela crise atacando. E aí, quando eu começava a louvar, era como se... Vou colocar aqui para você entender o que é que eu tô querendo explicar aqui, a nível espiritual. Era como se viesse assim, hoje a gente leva ela, hoje a gente vai pegar ela, sabe? Espírito de morte, vamos dizer assim, bem claro, bem rasgado para você entender. Hoje a gente veio te buscar, Jussiara. E quando chegava aqui, encontrava, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E aí aquilo saía, aquilo calmava, eu pegava no sono que eu nem via a hora. E aí é como se aquela força viesse de novo. Não, a gente não conseguiu pegar de madrugada, a gente vai pegar de manhã cedo. Quando ela levantar na cozinha, a gente pega ela. E quando chegava na cozinha, aí eu cantava, Deus está em mim. Aleluia, olhando para a janela do céu. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Então, essa é a minha experiência, uma das experiências, né, com louvores na minha vida. Eu vi Deus me fazer vencer guerras que aos meus olhos pareciam invencíveis. Eu vi o espírito da morte várias vezes ao longo da minha história, bater em retirada, enquanto eu adorava o Senhor. Então não é só cantar uma canção, não é só cantar uma música, é chamar a presença dele. E onde a presença dele está, há liberdade.